Pessoal do oitavo ano, tudo bem, minha gente? Como é que vocês estão? Estamos aí na luta, continuando aqui mais uma vez, pedindo a Deus para que a gente possa voltar logo. E vamos retomar nossa aula de hoje, nossa aula da semana passada, que foi sobre as máscaras na arte. E hoje vamos voltar a falar um pouco sobre a relação das máscaras com as artes, Na aula passada nós vimos que as máscaras, elas sempre foram relacionadas, à questão de você ocultar a imagem do outro, Então o objetivo da máscara ela era, na verdade, ocultar, ela era deixar guardado, para que as pessoas não soubessem quem era aquela pessoa, o que ela estava fazendo, ou então muitas vezes a máscara ela era usada para invocar uma divindade, um deus. Então era como se ao usar a máscara a pessoa usasse uma armadura, um traje que desse aquele poder daquela divindade àquela pessoa. E hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre as máscaras na cultura japonesa e na cultura africana de novo. Vejam aí, aliás, vamos ver hoje em 3 culturas. Quero falar sobre as máscaras na cultura indígena, na cultura japonesa e na cultura africana. Então vejam aí na página 43 do livro de arte de vocês. Nós temos assim: para os indígenas, as máscaras eram e ainda são usadas nas cerimônias de iniciação de culto à fertilidade e também em manifestações relacionadas à religiosidade. Algumas de suas máscaras representam animais e forças da natureza, como raios, chuvas e trovões. Ao vesti-las, veja, ele não está falando colocar, vestir, como se a pessoa, o índio, ele realmente incorporasse, aquele utensílio se tornasse um traje, que revestisse ele de poder. Veja, então ao vesti-las, os indígenas encarnam o ser que está representado na máscara. Olha lá o que eu disse a vocês. Elas são geralmente confeccionadas com cascas de árvores, cabaças, que é a cabaça, é a casca de uma fruta, Madeiras, que na verdade a cabaça é a casca de uma semente, sementes grandes, de árvores grandes. Madeiras e palhas de buriti. Entre os carajás é um tipo de índio, são uma tribo indígena, são utilizadas em rituais de danças cerimoniais, como na dança do Aruanã. Então vejam o que acontece, minha gente. Na cultura indígena, o índio usa a máscara para quê? Para evocar, por exemplo, a chuva, para evocar as colheitas, para evocar a fartura, a fertilidade, afugentar a seca, afugentar a estiagem, que é o período que não chove, para afugentar as entidades do mal. Veja que tem uma relação divina. O uso da máscara na cultura indígena é uma relação divina. Ou seja, ele usa para incorporar o poder do Deus, o índio usa para incorporar o poder do Deus, daquela divindade, na sua cultura, para evocar o bem, a colheita, a fartura, a agricultura, a comida, as chuvas, as bênçãos. Veja a relação que há entre a máscara e a cultura indígena. E veja como é que os índios usavam a arte para fazer as máscaras, utilizando cascas de sementes e usando o quê? Cascas de árvores. Veja, aí ele pegava aquela casca de árvore ou casca de semente, esculpia, esculpia aquilo ali com uma espécie de lâmina, que ele fazia de pedra, de xeixo, e aí ele ia, esculpindo, dava o entorno, o contorno do rosto, os efeitos do rosto, da máscara, e ali ele produzia sua obra de arte, e pintava com pigmentos, muitas vezes usados de argila, de barro, ou de
como posso dizer, feito de sementes, de extratos de sementes, né, pigmentos usados de cascas de árvores, como a aroeira. Vocês sabem que o pé de aroeira ele tem uma tinta vermelha, né? Aqui é um pigmento, né? Então veja que os índios usavam tudo que era da natureza para produzir as suas máscaras. Veja, e o que é interessante, minha gente? Tantas culturas diferentes e todas elas utilizando-se de máscaras, né? Não é interessante, né? Porque eles não tiveram contato com nenhum povo. Os índios só tiveram muitos séculos depois, no século XVI, com a chegada dos portugueses no continente americano, mas desde então já produziam máscaras, né? Veja um outro povo que também produziu máscaras, que, né, durante um certo tempo também foi isolado, teve pouco contato com outros povos. Os japoneses, né? Veja, os japoneses usavam as máscaras no teatro, assim como os gregos. Então, veja, o teatro no é uma espécie de teatro japonês muito parecido com o teatro grego. O teatro no é uma forma clássica de teatro profissional japonês que combina poesia, teatro, dança, canto, indumentária, sendo um espetáculo de máscaras por excelência. Máscaras de divindades sobrenaturais, de anciãos e de mulheres. O universo no é habitado por deuses, guerreiros e mulheres enlouquecidas, às voltas com os mistérios do espírito. É caracterizado por um estilo lento em que os atores têm postura ereta, rígida, cujos movimentos são muito sutis. Quer dizer, o teatro no é um teatro que usa máscara, os atores se movimentam de maneira mais lenta, né? Para quê, professor, essa movimentação mais lenta no teatro no teatro japonês? Porque isso é para fazer com que a pessoa, o espectador, ele preste atenção em cada detalhe, cada movimento, cada ação dos personagens. E veja que no teatro japonês, a mesma coisa, né, do teatro, hoje não, hoje já usam, né, as mulheres participam do teatro japonês. Mas na antiguidade, né, há 400 anos atrás, 500 anos atrás, a mulher não participava das peças de teatro no Japão, igual à cultura grega, né? Lembram? Vejam, agora as máscaras na cultura africana. Página 45. As máscaras africanas. As máscaras desempenham um papel profundo e importante na história de muitos povos da África, principalmente a de seus antepassados. Algumas máscaras mais raras e antigas são procuradíssimas por museus e colecionadores particulares. Há aquelas que são adornadas com uma grande variedade de materiais regionais, como conchas, metal, bronze, peles, pérolas, grama seca, penas, entre outras. A grande maioria das máscaras africanas não está associada a pessoas vivas. Elas geralmente representam seres sobrenaturais, os espíritos dos antepassados, as tradições míticas como deuses ou heróis culturais ou ainda espíritos da natureza. Então veja que as máscaras na cultura africana ainda vão além, né? Porque se na cultura indígena as máscaras invocam o quê? Os deuses, né? Os poderes dos deuses, na cultura africana as máscaras elas evocam, elas chamam o quê? Os espíritos, né? Os espíritos dos antepassados, os espíritos da natureza, né? Os deuses. Então veja que geralmente a máscara ela tem uma relação divina, né? A gente poderia dizer que o estudo das máscaras tem até uma relação com a nossa matéria, né, de ensino religioso. Então vejam que as máscaras estão presentes, né, na cultura por todo o mundo. Veja, na Grécia, na Itália, no Brasil, na cultura indígena, na cultura africana. Então, a máscara ela tem um simbolismo e um significado profundo. O significado, se for na Renascença, no Renascimento, na Idade Média, de ocultar a imagem do seu portador. E se for nas culturas antigas, dos povos antigos, os índios, os africanos, os japoneses, o sentido de evocar as divindades,
os deuses, né? E os seres sobrenaturais. Pessoal, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do conteúdo que eu passei para vocês hoje, não é? Qualquer dúvida, sexta-feira, façam aí as anotações do caderno de vocês, façam as perguntas para tirar a dúvida na sexta, certo? Façam a atividade, viu? Atividade que eu passei para vocês na ficha, tá lá. Vejam, de agora em diante, eu vou ficar passando só as atividades do livro. Só as do livro, certo? Então vocês vão fazer atividades do livro e vão responder no livro, certo? Vocês não vão mais estar fazendo atividades para copiar no caderno. Acho que uma coisa ou outra que eu vou passar. Certo, minha gente? Até sexta-feira, pessoal. Um abraço. Tchau, minha gente. Estou com saudade de todo mundo. Tchau.